Bem-vindo a mais um VCast, meu nome é Vinícius Musselman, eu estou aqui com Daniel Gardner. E antes de entrarmos nesse episódio muito bacana, eu tenho uma pergunta. Pergunte ao Vinícius Musselman, tipo Ask John Piper. Vinícius, Só que pior. sim, é só que uma qualidade bem inferior. Vinícius, cristão pode curtir CrossFit? Não é papel do cristão odiar as coisas desse mundo? Por que cristão vai pra CrossFit, academia e essas coisas mais? Teve um irmão Teve um amado irmão na minha vida. chamado Apóstolo Paulo? Não, Ah, tá. Apóstolo Daniel, apóstolo do CrossFit, que me levou pra essa seita. Evangelista do CrossFit que me levou pra essa seita. Sim. Mas, cara, como que aquilo é desfrutar das coisas de Deus? É desfrutar as coisas Não de Deus, é. sentir dor, É morrer. ficar sem poder andar depois. É, faz parte, né? Faz parte. E cristão pode gostar disso. Você tá falando pro nosso público que ir pra academia, levantar pesos, coisas assim, é uma forma de glorificar a Deus. É isso que você acha mesmo, Mr. Vinícius? Caramba, voltemos ao evangelho. Havia uma época que VE tava bem de... Agora era gordo, é isso? É. Agora caiu a qualidade. Vamos ao assunto de hoje. Vamos ao assunto de hoje. O assunto de hoje não é CrossFit, é John Piper. Antes de entrar no assunto do livro, parece que vem um lançamento por aí, nós temos de fato um evento em São Paulo a partir do mês que vem. Na verdade, faz menos de um mês, vai ser a partir do 27 de fevereiro. 27 de fevereiro. O Piper vem pra São Paulo, velho. Ele vem para São Paulo dia 27, 28, ele vai para Buenos Aires e depois ele vai para Campina Grande para Vinac. Isso vai ser tudo transmitido ao vivo no VE. O link vai estar aqui na descrição para que você possa se cadastrar para assistir e receber uma notificação. E se eu quiser ir pro evento lá em São Paulo para assistir o John Piper? As inscrições estão abertas? Você pode acessar piperinsaopaulo.com.br Ok. e você vai ter mais informação lá de como que estão as inscrições, porque cada dia as pessoas estão se inscrevendo. Ok. Então quando você vê isso aqui, talvez já acabou, talvez não. Então, E para assistir esse ao vivo aí, você tem que fazer algum cadastro? É pago? é só entrar lá no VE, no link vai estar na descrição. Ok. Você pode se cadastrar gratuitamente. Legal, bacana. Vamos assistir juntos. Agora o assunto do dia. O assunto do dia. Tum, 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 tum. Então, John Piper foi uma pessoa que me marcou bastante na minha caminhada cristã. Como assim, Vini? Eu vim do neopentecostalismo, né, com uma teologia bem fraca. E, assim, Jesus me salvava, mas o evangelho é isso pra mim, né? O evangelho pra você se resumia em que Jesus te salva e daquele momento pra frente o quê? Exatamente, não tinha. Não tinha pra frente? Não tinha uma teologia ok. daqui pra frente, não tinha uma teologia de porquê, como. E Piper foi essencial para mim, para me ajudar a colocar as peças do evangelho no lugar, né, aprender a teologia reformada. Então, depois daquele choque inicial do Paul Washer, quem assim pegou na mãozinha do Vini e carregou ele para aprender as coisas foi o John Piper. Eu lembro de, na faculdade, eu ia ouvindo as pregações dele em Romanos, em Hebreus, que foi maravilhosas. E isso, assim, me marcou de tal forma que eu acho que o Piper merece uma série de VCasts aí sobre a teologia dele. Obviamente não tem nada que seja novo na teologia cristã de John Piper, né, como ele mesmo fala. Só que são coisas que ele conseguiu passar de tal forma tão bem que marcam, né, a vida das pessoas. E eu fui uma delas. Então esse episódio é a primeira de uma série, talvez, sobre Piper? Sobre Número o livro? X de séries do livro. Ok, sobre o livro. E X igual a na descrição. Tá. E esse livro? Então, a gente vai lançar um livro chamado Surpreendido A por Deus. capa é aqui, ó, Diego. Coloca a capa aqui entre as minhas mãos, aqui, ó. Cobre um pouquinho o rostinho do Vini, Diego, depois. Qual o nome do livro? O nome do livro é Surpreendido por Deus. É uma série de 10 capítulos que falam sobre... Basicamente, tentam resumir os 33 anos de ministério do Piper na Bethlehem. Uou! Quando ele estava terminando o ministério dele lá, né, passando por Jason, ele deu uma série de 10 mensagens tentando recapitular, rever tudo aquilo que ele já tinha falado, os 10 principais pontos. Ou seja, uma ótima forma de você começar, né, nessas diversas gamas de livro que o Piper tem, seria esse livro, porque é um livro onde você vai ter um panorama geral daquilo que o Piper pensa, daquilo que ele pregou, e, obviamente, vai ser imensamente edificado, né? Cada capítulo daquilo se torna um livro. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre aqueles capítulos, para que você possa, então, conhecer um pouquinho de John Piper. E depois, encorajamos você a adquirir o livro, ler ele inteiro e ler os inúmeros livros que o Piper lançou. Eu tenho certeza que você vai ser edificado. Bacana. Sabe, uma coisa que sempre me destaca, especialmente quando eu conheci o John Piper, era a diferença entre ele, o tipo de pregação dele, e uma apresentação simplesmente acadêmica do Evangelho. Porque ele pregava com
como se ele cresce naquilo mesmo. Sim. Ele não estava simplesmente passando uma palavra no sentido de foi me dado isso aqui, agora eu passo para você. Tô aqui o que foi me passado. Mas algo que ele realmente experimentou. Eu me lembro muito aquela exortação que o Senhor nos dá de provai e vede. Né? Sim. Parecia que você estava ouvindo de alguém que realmente provou e viu que sim. Cristo é bom. Muito legal isso. E no primeiro capítulo, que eu estava lendo desse lançamento, essa linguagem é uma coisa contínua em todo o capítulo. Sim. Tanto que a missão, acho que dele, do Desiring God, é espalhar uma paixão pela supremacia de Deus em todas as coisas, para a alegria de todos os povos por meio de Jesus Cristo. Interessante que, enquanto nós, muitas vezes, né, da mais reformado, quer espalhar o conhecimento de Cristo Jesus, o que não é ruim, o Piper, ele usa uma linguagem altamente que envolve conhecimento, mas envolve também as afeições, né, pegando as emoções, né, então uma paixão, alegria, e isso eu acho que o que destaca tanto o Piper. Quando ele vai falar sobre, por exemplo, sobre Deus, não é aquela coisa fria. Ele está realmente maravilhado com o que ele está vendo. Eu acho que é isso que a gente vê no primeiro capítulo. O primeiro capítulo ele trabalha sobre Deus sobre a autossuficiência, a autoexistência de Deus. E ele pega isso a partir de quando Deus se revela para Moisés em Êxodo 3. Deixa eu ler. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vosso pai me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou, disse mais. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. O Piper ele vai pegar essa verdade de que Deus fala que ele é quem ele é, e ele vai trabalhar a grandeza de Deus, a autossuficiência de Deus. E ele vai mostrar que esse texto ele vai por partes, e ele fala que Deus primeiro absolutamente é. Antes de trabalhar o nome, Deus se revela para Moisés como aquele que absolutamente é. É como se Deus falasse para Moisés, e Piper destaca isso no primeiro capítulo. Você quer saber o meu nome? Porque você conhece os nomes de vários deuses. E é como se, não que Moisés tinha isso no coração dele, mas é como se o homem procura mais um nome para acrescentar à lista de nomes. Sim. Então, quando Deus responde essa pergunta, ele não começa dizendo meu nome é. Ele diz eu sou aquilo que os outros deuses não são. E muitas vezes na visão pagã, politeísta, saber o nome de um deus, de uma entidade, era uma forma até de você controlar, invocar de forma manipulativa esse deus, né? Então não é como se Deus fosse dar o nome dele para você simplesmente usar a seu bel prazer. Deus absolutamente é. Ele vem antes, ele é soberano, ele é sobre tudo. Ele existe antes de qualquer existência. Então é isso que Moisés viu naquela sarça, né, se revelando a ele. E imagina essa experiência de Moisés diante da sarça ardente e Deus falando diretamente para ele que ele absolutamente é. E daí Deus vai progredindo. Ele fala, né, você vai falar que esse eu que eu sou, está enviando você, e daí você vai falar o meu nome, que é Yahvé, ou, né, eu sou, que é tipo um trocadilho de eu sou. Ou seja, mostrando que o Deus que absolutamente é que está libertando Israel. Não é mais um Deus no panteão, como se disse, mas é o único Deus absoluto. Onde há o verdadeiro Deus, e nós aprendemos isso com o primeiro mandamento, onde há o verdadeiro Deus, não pode existir outros deuses. Não há espaço para os outros deuses. É como se Deus está dizendo, eu sou no sentido completo. Onde você for, eu sou. Eu sou o Deus daquele espaço. Eu sou o criador daquela área. Você pode dar 1000 voltas ao mundo ou viajar fora do nosso universo. Eu sou Deus ali. Eu sou. Não há espaço para outros. E é interessante no politeísmo que cada Deus tem uma região, né? Você tem o Deus do mar, você tem o Deus do rio Nilo, você tem o Deus da colheita. E Deus, ele fala que ele é absolutamente tudo. Sim. Deus sobre todas as coisas. Ele não divide a glória dele com ninguém, ele não está em par de igualdade com ninguém, ele está sobre todos. E Piper vai falar que isso é fundamental
né, e de primeira importância, de infinita importância. Porque toda a nossa vida gira em torno disso. Se Deus absolutamente é, ele deve ocupar o centro. Né? O Papa vai trabalhar depois a glória de Deus, isso é importante nesse assunto. Mas tudo agora gira em torno desse Deus. Não é deuses que giram em torno de nossas necessidades, é nós que giramos em torno desse Deus. Não é uma divindade periférica. Não, desse Deus que absolutamente é. E o Piper então vai colocar 10 verdades, né, 10 consequências sobre o fato de Deus ser quem ele realmente é. No livro ele vai falar que a primeira que é o ser absoluto de Deus significa que ele nunca teve um começo, né? Aquela pergunta típica das crianças, né? E quem criou Deus? Deus nunca teve princípio de existência, né? E isso é confessado do Pai, do Filho e do Espírito, né? Não é que, vamos cair numa heresia aqui, Deus gerou o Filho no tempo e o Filho é uma subcriação. Né? O Deus eterno existe desde toda a eternidade, não tem princípio. Agora, isso é uma coisa que a gente não consegue entender. Toda a nossa vida é um ciclo de uma pessoa. Começo, meio e fim. Uma coisa gerando outra, uma coisa gerando outra, uma coisa gerando outra. Por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem. Criancinha, por exemplo, não consegue. Criancinha sabe que tudo começa de alguma coisa. Ela veio do papai e da mamãe. E pensar de um ser absoluto que não veio de nada, de ninguém, é algo que escapa às nossas mentes. Sim. Um segundo ponto que Piper destaca, já que eu esqueci o meu celular, obrigado por emprestar o seu. O ser absoluto de Deus significa que Deus nunca terminará. Ou seja, se ele não teve princípio, ele não é afetado pelo tempo. Ou seja, ele não vai simplesmente se esgotar. Ele continua existindo e nunca irá morrer. Ele está acima de tudo isso. Um terceiro é que Deus é uma realidade absoluta. E isso é bem interessante que ele vai falar. Que enquanto a gente pensa que a realidade absoluta e última é o que a gente vê, na verdade a realidade absoluta que existe, que diante de qualquer coisa, diante de qualquer criação, é o próprio Deus. A coisa mais verdadeira da realidade é Deus e a sua existência. Um quarto ponto que Piper destaca é que Deus é absolutamente independente. Isso torna-se necessário se ele é antes de tudo, então ele não depende de alguma coisa. Ele não criou alguma coisa por necessitar aquilo, por necessidade. Ele cria para a sua própria glória. Ele é independente, soberano sobre todas as coisas que ele cria. E é interessante quando a gente pensa em independência, a gente pensa no adolescentinho querendo não depender dos pais, morando nas casas dos pais, né, querendo tomar suas decisões por si mesmo. Serei resistência. É mais ou menos isso. Só que a gente não tem a mínima noção do que é independência. Nesse momento a gente está respirando, a gente precisa comer. A gente depende de milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo para que a gente simplesmente respire. Deus não depende de absolutamente nada para que ele exista, para que ele seja o Deus quem é vivo, quem ele é. E isso é algo que foge totalmente da nossa compreensão. Uma quinta aplicação que o Piper fala é que o ser absoluto de Deus significa que tudo que não é Deus depende totalmente de Deus. Ou seja, se Deus é absoluto e ele vem antes de todas as coisas, tudo que existe, existe porque Deus é. Não está falando que Deus é o criador do mal aqui, esse não é o ponto. O ponto é que não há nada que surja por si mesmo, não há nenhuma molécula independente no universo que apareça, tudo no sentido assim, deriva da criação dele. Dito de outra forma, não há nada que é um Deus para si mesmo. Exato. No sentido que pode existir independente de Deus, veio a se criar, entendeu? Muito legal. O ser absoluto de Deus significa que todo o universo, comparado a Deus, é como nada. Esse é o sexto ponto, John Piper. Explique, Vini. É interessante pensar que se Deus é a realidade absoluta, é o Deus que é o Deus que é transcendente, que todas as coisas derivam dele, nada pode ser superior a ele. Ele é o Deus absoluto. Ou seja, tudo no universo, imagine todas as constelações e estrelas que tem nesse universo que a gente não consegue nem chegar em seu fim, tudo isso somado, toda a existência humana, todos os seres humanos, tudo isso somado ainda não se compara à grandeza desse Deus, que criou todas essas coisas. Né? Então, Deus é muito maior do que tudo isso, porque ele criou tudo isso. O sétimo é que o ser absoluto de Deus significa que Deus é constante. Ou seja, quando Deus diz para Moisés, eu sou, essa afirmação dele continua sendo verdadeiro todo momento que nós pegamos a Bíblia e lemos aquela frase. Sim. Né? Daqui 5 minutos, Deus é. Daqui 5.000 anos, Deus é. É uma coisa constante. Ele mesmo antes, ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Isso não deve ser confundido com que Deus seja no sentido impessoal.
que ele não se relacione com o homem. Afinal, ele estava se revelando ali, né? Então, quando a gente fala que Deus é o mesmo, constante, ele era, é e sempre será, significa que as suas promessas, o seu caráter, o seu ser não irá mudar. Ele é firme em suas promessas, elas não vão cair. Ele é o mesmo em seu caráter, ele não vai mentir, ele não vai... né? Paulo fala que é impossível que Deus minta, porque ele não pode negar a si mesmo. E ele vai continuar a existir, como a gente viu, ele não tem fim de existência. Quando pensamos nas qualidades de Deus, por exemplo, Deus é amor, essa verdade é para nós uma grande bênção, porque Deus sempre foi amor e sempre será. Deus sempre foi santo, santo, santo e sempre será. Então, existe no nosso dia a dia, em que há tanta variação, tem uma coisa que não muda. Sim. Agora compara, por exemplo, com os deuses pagãos, onde qualquer momento ele poderia migrar do que ele se relaciona. Se a gente está em Cristo Jesus, a gente pode ter a firme certeza que por toda a eternidade nós vamos receber a graça, o amor e a misericórdia de Deus. Amém. Não é algo que Deus, depois de 1 milhão de anos, vai falar, cansei. Então, isso é uma boa notícia. Sim, sim. Não só isso, mas Piper vai destacar agora no seu oitavo ponto, que Deus é o padrão da beleza. Ele é o padrão absoluto da verdade, da bondade e da beleza. Ou seja... Porque tudo deriva dele. Tudo deriva dele. Se veio dele, ele que cria, e ele cria segundo o padrão, né? Conforme a gente vê em Gênesis, é tudo muito bom. Ou seja, as coisas que Deus cria... Eu estava até estudando Gênesis 1 e 2, e é bem interessante que a forma como Deus cria ele dá forma e ele enche de vida. E ele declara que isso tudo é muito bom. Essa é, digamos assim, a fórmula da beleza que Deus faz, né? Ele primeiro dá uma forma e ele enche de vida. Acho que isso mostra um pouquinho o padrão de beleza de Deus, no sentido de não caos, necessariamente, mas e não vazio, né? Deus gosta de algo que tenha sua forma, então ele separa a noite do dia, separa o mar da terra, e ele enche a terra com seus animais, o ser humano e assim por diante. E isso nos ajuda a entender essa visão que o Piper tem. Sim. Porque é como se o Piper falasse assim, se nós vamos meditar sobre aquilo que é belo, por que não meditar, por que não olhar intentamente para o que é mais belo, o que é o padrão de toda a beleza? Isso. Não que neste mundo não há coisas belas, de fato, mas o Piper parece que ele... A alegria, a paixão dele vem desse conhecer, de que Deus é o padrão Tem muitas vezes quando a gente maior. pensa em beleza, nossa cultura totalmente sexualizada, a gente pensa em beleza só em beleza física. A gente precisa pensar numa beleza que se vê, certo? Nem que seja um quadro. Mas a gente não consegue pensar muitas vezes em beleza de caráter, em beleza de ser, entendeu? Beleza de propósito. Isso. Então, obviamente, a gente não vê a Deus. Então, quando a gente fala da beleza de Deus, a gente não está falando necessariamente de uma beleza vista aos olhos naturais, mas uma beleza vista pelo coração de fé. Sim. Que é contemplar a glória de Deus revelada na sua criação, na sua revelação, em quem ele realmente é. O nono ponto, ele vai falar que o ser absoluto de Deus significa que Deus faz o que lhe agrada, e isso é sempre correto, sempre belo, sempre de acordo com sua vontade e verdade, sempre de acordo com a verdade. Ou seja, se ele existe antes de todas as coisas, não há nada que possa chegar para ele e falar, ó Deus, essa forma era melhor para você fazer. Ou isso não faz não, Deus, isso não vai sair tão bom. O que Deus faz é o próprio padrão de definição, porque ele é em si mesmo o próprio padrão do que é verdadeiro, do que é belo, do que é bom. E por fim, o Pai vai falar que o ser absoluto de Deus significa que ele é a realidade mais importante, mais valiosa, e a pessoa mais importante, mais valiosa do universo. Isso nós vemos na frase dele, eu sou. A frase não dá espaço a outro nome, Sim. a outra pessoa, a outra importância. Ele não divide a sua glória com outro, ele não divide o seu ser com outro. E o Piper tem uma frase no livro que me marcou bastante, fala assim, nós precisamos resolver em que nós não blasfemaremos contra o Deus que absolutamente é. Como que a gente vai blasfemar contra Deus? Subestimando ou tornando periférico ou chamando de a razão de todas as coisas, enquanto são as coisas que realmente nos alegram. Eu marquei essa frase no e-book também, seja, uma forma da gente não adorar a Deus Sim. é quando aquilo que realmente nos motiva, aquilo pelo qual a gente tem uma paixão, são as coisas, e não Deus. Ou seja, são falsos deuses, e não Sim. Deus. A idolatria está logo ali, né, Vinícius? A gente lida com idolatria todo dia. Aliás, aquela revelação era uma revelação contra a idolatria. Sim, né? sim. De afirmar o Deus que é.
E isso nos leva um pouquinho, né, esse fato de Deus ser quem ele é e ele ser, né, absoluto, leva ao capítulo 4 do livro, que é sobre a soberania de Deus. A gente falou só um pouquinho, tem mais no capítulo sobre quem Deus é, só que eu quero tratar um pouquinho nesse VCast, antes que o nosso tempo se esgote, sobre a soberania de Deus. E o interessante do Piper, eu sempre recomendo o Piper para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre calvinismo, doutrina da graça, soberania de Deus, é que o Piper, nesse ponto, ele não vai se valer tanto na teologia filosófica, histórica, sistemática, não que isso seja errado, Sim. mas que é um assunto tão tenso e tênue que o Piper ele vai sempre buscar ser expositivo. E isso é bom. Porque muitas pessoas que vão argumentar sobre a soberania de Deus, eles vão falar de uma forma filosófica, de uma forma... Argumento 1. Isso. Argumento 2. E daí a pessoa vai ficar com a impressão de que, obviamente, isso vem da ideia, da argumentação da pessoa e não da própria escritura. Então, Piper nisso eu acho que ele faz muito bem. Ele vai citar Isaías 46, de 8 a 11. E o que diz Isaías 46? Lembrai-vos disso e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Olha pra mim. Lembrai-vos disso e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. É muito interessante que o Piper vai colocar que esse versículo diz o seguinte, né? Que Deus, desde a antiguidade, ele revela as coisas que ainda não sucederam. E as pessoas vão pensar, a forma da soberania de Deus é que ele tem presciência. Profecia. Como se Deus, assim, olhasse no túnel do tempo e visse o que ia acontecer, ou se Deus fosse um grande jogador de xadrez que pensasse em todas as consequências. Piper, sendo altamente expositivo, ele vai olhar o texto e ver o que Deus fala. E o texto é interessante que ele fala, né? E não há outro semelhante a mim que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Só que daí Deus continua. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Ou seja, a forma como Deus revela o que vai acontecer, não é que ele olha no túnel do tempo e fala, isso vai acontecer, eu sei. A forma que ele sabe o que vai acontecer, revela o que vai acontecer, é que ele vai fazer toda a vontade dele. Ele não usa bióculos? Não, Binóculos. não. Isso. Para enxergar o futuro. Não. Ele faz o futuro. Ele executa o futuro. É isso que eu digo aqui. Legal. Eu disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. Ou seja, tudo que Deus determina que vai ser, assim é. Bacana. A forma como Deus sabe, e isso que a teologia reformada vai falar, a forma como Deus sabe o futuro é porque ele decretou o futuro que vai acontecer. Ou seja, isso vai se suceder, isso vai acontecer. É isso que nós vemos aqui em Isaías. E veja que Isaías está um pouco ligado com aquilo do eu sou, que Deus está falando que eu sou Deus. Ou seja, a forma de Deus se revelar como Deus é que ele sabe as coisas que vai acontecer, porque ele mesmo decretou que assim seria e assim seria executado. Ou seja, aqui nós temos um texto bem expositivo que mostra a soberania de Deus, onde Deus estabelecendo o seu propósito, cumprindo o seu propósito e anunciando o seu propósito na história. E o Piper vai mostrar isso nas Escrituras, mostrando que vários textos vão corroborar com essa ideia da soberania de Deus. Ele começa falando sobre a soberania de Deus em eventos naturais, né? Por exemplo, Provérbios 16:33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Ou seja, né, parafraseando, o pai vai falar que você joga o dado, mas o resultado vem de Deus. Ou seja, até a mínima coisa, até a coisa que parece mais, eu posso falar, caótica, mais probabilística, que não existe nada controlando como jogar de um dado, o resultado vem de Deus. Ou Jesus vai falar de um fio de cabelo que cai da nossa cabeça, umas coisas pequenininhas. Deus exerce controle soberano. E não só os eventos naturais, e não só isso, mas você pega Jonas, por exemplo. Deus manda um peixe engolir Jonas, manda um peixe cuspir Jonas, faz uma árvore, uma plantinha crescer para Jonas, mata a plantinha. Deus mostra que continuamente Ele é soberano sobre terra e céu, sobre tudo que acontece, sobre todas as ordens naturais. O Piper gosta de falar
que não existe nenhuma molécula no universo que é independente de Deus, que está fora, por exemplo, do governo de Deus. Não existe nenhum tufão, e aqui é uma consequência disso, nenhum tsunami, nenhum evento natural, nenhuma catástrofe que esteja fora da soberania de Deus. Né? Inclusive, o pai vai falar as deficiências físicas. Êxodo 4:11, né, diz o seguinte: respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem, ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Ou seja, é o próprio Deus que traz essas coisas. Isso pode parecer algo assim, que eu não posso falar, ruim pra gente, porque a gente acha que Deus tem que fazer tudo conforme o nosso bem. Isso parece cruel, essa seria a palavra. Isso parece Numa cruel. primeira leitura, tipo, como assim, Deus, você tira a capacidade de um bebê poder enxergar o mundo, porque nasce sem a capacidade de enxergar. Isso não seria Deus sendo cruel? Mas aí o segundo capítulo desse livro é sobre a glória de Deus. Isso que vai tratar. E como ele faz todas as coisas para a sua glória. Tem uma cristã que nasceu cega, que ela tem uma vantagem sobre nós, ela diz. Ela diz que a primeira coisa que ela vai ver é o Senhor Jesus Cristo. E que a gente já vai ter visto outras coisas, mas a primeira coisa que ela vai ver é o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, todas as coisas colaboram para a glória de Deus, né? E, por exemplo, nós podemos pegar Deuteronômio 32:39, que fala que é Deus que mata ou faz viver. Ou seja, inúmeros textos mostram que Deus controla toda a questão natural, toda a criação. Mas também Deus é soberano sobre as ações humanas. Né? Não é como se a criação fosse um relógio que Deus governasse, mas os homens são seres fora da soberania de Deus. Né? E o Piper ressalta que não é que o homem não seja responsável, moralmente responsável pelas suas ações, homens, anjos, demônios, mas é que não existe nenhum ser fora do ser absoluto de Deus, no sentido de nenhum ser está competindo em pé de igualdade com Deus. Isso nós vemos ao longo da Bíblia, toda vez que os homens fazem alguma coisa intentando o mal, desejando fazer o mal, Deus usando aquilo para a sua glória. O exemplo supremo é a própria crucificação de Cristo, onde os homens estão querendo dar a volta por cima de Deus, e Deus usa isso para testemunho da sua grande graça e o seu amor para conosco. E o Piper vai citar isso daqui em Atos 4, 27 e 28, onde a igreja se reúne, depois que Pedro e João voltam, eles oram e fala que Jesus, o servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel para fazerem, ou seja, mataram Jesus, e toda essa gente se uniu para matar Jesus. Eles falam, para fazerem tudo que tua mão e o teu propósito determinaram. Ou seja, no meio de tudo aquilo, do pior pecado da história, que é o assassinato do Filho de Deus, aquilo estava acontecendo-se segundo a vontade de Deus, segundo o decreto de Deus. E aquelas pessoas que fizeram são culpadas, e Deus agiu através disso e trouxe salvação. É isso, querido ouvinte, você está ouvindo já faz 30 minutos, estamos caminhando aqui para o final, e o Vinícius vai trazer agora a última implicação, o último pensamento, reflexão aqui do livro do John Piper. Não esquecendo que esse lançamento é da Editora Fiel, o nome do livro é Surpreendido por Deus. E você pode saber mais através do site editorafiel.com.br. Vini, qual é a grande pergunta que as pessoas geralmente fazem sobre a soberania de Deus? Mas Deus é soberano sobre a salvação? E aqui então vai ficar a sua chamada para você ler o livro. Boa! Tem um pouquinho mais, mas você pode ver outros livros do Piper, como 5 Solas, pela Fiel, que tá aqui. Você pode ter uma introdução maior sobre isso. 5 pontos, né? 5 pontos, desculpa, gente. Ou o livro sobre a soberania de Deus no menorzinho, também pela Fiel, que eu esqueci, mas vai estar aqui embaixo o nome. Na descrição. E também tem o próprio curso no CFL, no curso Fiel de Liderança, sobre os 5 pontos do Piper, que é muito bom. É cursofieldeliderança.com.br. Exatamente. Né? Lá tem um curso bacana. Gente, obrigado por estarem conosco todo esse tempo. Nós nos vemos no próximo VCast com mais sobre a teologia de John Piper. Valeu!